Iniciando mais um Fala Mais podcast. Hoje com convidados especiais, né? Rafaela Salles, aí minha mentora já de 7 anos, que vem fazendo história aí na minha empresa. Só que hoje eu tô com um privilégio a mais. A Adriana da Prisma. Ainda agora ela me perguntou como é que eu conheci ela. E aí tem 10, 20 pontos de contatos e amigos em comum que já falava muito bem. Então, pra mim, é uma honra lhe receber aqui. E eu quero saber mais sobre a Adriana, tá bom? Muito obrigada aí pelo convite e a recíproca é verdadeira. Algumas pessoas também, muita gente já tinha falado sobre você e que você queria falar comigo. Eu digo interessante, eu quero conhecê-lo. Muito bom. E como eu fico feliz e me sinto honrada de estar assim, né? À mesa com as pessoas certas. Um grande empresário, visionário, né? Uma pessoa que ama ajudar outras pessoas. Perfeito. Que bom. Aí eu tenho quem? A Adriana, que ama realizar sonhos, ajudar pessoas. Assim, não gosta de um desafio, não gosta nem um pouco, assim. É só cutucar ela. Será Eu que duvido, dá né? tempo? Será que dá certo? Será que você resolve? Seja um telhado, seja uma casa, seja um hotel, seja um empreendimento. É com ela. É sim ou sim, né, Adriana? É, sim ou sim. É sim ou sim. E aí, pra gente... Pode falar. E eu fico muito feliz, Wellington, de saber que tudo aquilo que você viveu, você continua vivenciando e continua colocando em prática. Que um dos desejos maior dele, Adriana, lá atrás era fala mais. Ou seja, de falar, de compartilhar. Então, que esse seja um momento de verdade, de troca, porque aqui a gente não vai falar só sobre negócio, porque termina que a gente vai falar, né, sobre comportamento, sobre filhos, sobre emoções e o quanto é importante as conexões. Com certeza, veja, né, Rafa? A gente se conheceu há tanto tempo e a gente era aquela conversinha aleatória, né? E tal, e foi evoluindo. Ei, no salão de beleza, bora, puxa o cabelo, vai a outra, vai, deixa aqui só um pouquinho. Tá bom assim? Passando aqui um pozinho. Um pozinho, enquanto uma vai se ajeitando, nova que, né, as mãos de fada, porque 10 minutos elas fazem nossas escovas. Então, meu filho, é uma troca. Então, o quanto a gente tem que estar atenta aos sinais, às conexões. Independente de onde a gente esteja, a gente tá lidando com pessoas, estando com pessoas. E aí, a conexão traz para quê? Perfeito. Com o Wellington. E aí eu queria agradecer das duas partes, né? Quando eu comentei várias pessoas, como eu falei, Everardo, que trabalha com ar-condicionado, parceiraço. Danilo, seu cliente lá do hospital, da clínica, né? A gente tá fazendo a academia dele completo. Várias pessoas falando de você. E aí, na correria, quando eu falei com o Rafa, ela não só fez a ponta, ela já fez o contato e ela já marcou. E aí você prontamente aí, com a sua correria, servindo a gente aqui. Então, vamos começar querendo saber um pouquinho, querendo um pouquinho, quem é a Adriana? Da onde a Adriana vem, como começou essa história aí? A Adriana vem lá de Mossoró, uma moçoroense, com a origem paraibana, minha família é toda da Paraíba, então meus avós, né, são paraibanos, meus pais também são paraibanos, mas eu nasci em Mossoró. E aí fui crescendo e a vontade de vir estudar em Natal, e encontrei uma grande barreira dentro da minha casa. Meu pai dizia, não vai. Não vai. Porque moça que sai da cidade do interior e vai estudar na capital, vira puta. Era a verdade dele ali, né? Era a verdade, vai pro mundo. Não deixo, não adianta. Faça agronomia aqui em Mossoró. E eu querendo fazer engenharia, né? Mas mudava de engenharia, das engenharias para agronomia e engenharia civil. Mas, enfim, meu pai filho único, minha avó era a única pessoa que tinha um domínio sobre ele e conseguiu dobrá-lo e fazer com que eu viesse estudar em Natal. E aí eu fiz engenharia e comecei numa cidade onde eu não conhecia muita gente, né? Perfeito. Não conhecia quase ninguém e comecei no 3º ano, comecei a procurar estágio. E já estava assim, bem desanimada, porque não consegui estágio. Aí consegui na Ecocil, um estágio no condomínio Ludwig van Beethoven. Massa. E aí, pronto, eu dei tudo que eu podia dar assim, de dedicação, porque eu só tinha o meu trabalho, né? E aí eu fui estagiária, fui engenheira auxiliar, e entreguei a obra como engenheira titular. Perfeito. Uau. Né? Então, até hoje, eu tenho grandes amigos lá.
E então foi quando eu vi um anúncio que o Hotel Rifoli estava precisando de um segundo engenheiro. E aí eu fui fazer a entrevista e fui selecionada. Legal. Fui selecionada e foi aí que tudo mudou. Acho que foi assim a grande mudança na minha vida, porque são obras difíceis de fazer, escalonadas, né, ali naquela diferença de nível, porque a gente tem o nível da parte superior, ali era Ivon França, né? Todas as obras ali em Costa tem essa situação. E elas descem em direção à praia. Então, assim, obras difíceis. Responsabilidade máxima. E eu fiquei responsável por toda a parte de acabamento do Hotel Rifolis. Foi uma grande escola. Eu tive como... A arquiteta na época era Tásia, né? É uma grande amiga ainda hoje. E... Tásia, assim, ela era muito exigente, eu era ali colada nos pés dela, e ela me ensinava muito. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade. E dali eu fui fazendo outros hotéis em Ponta Negra, e assim, foi uma mudança de chave na minha vida, realmente. Muito legal. E aí, eu gosto muito de dizer que todo sucesso rápido passou anos para acontecer. Quem talvez veja sua empresa aí incrível, fazendo grandes obras, não tem noção do seu processo, não é isso? Com certeza. Eu tenho 25 anos de formada. A Prisma tem 16 anos, vai completar 17 anos agora, início do próximo ano. Então, assim, é uma longa trajetória, né? Então, assim, não foi nada rápido. Nada do nada, né? Nada do nada. Mas, assim, eu fui aproveitando cada oportunidade que Deus me dava, entendeu? Então, depois eu fui para o Hotel Visual, eu fui fazer a segunda etapa do Hotel Visual, e aí eu peguei desde o início, assim, a cortina de contenção, aquela coisa que eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha executado. Então, eu tinha sede de conhecimento. E aí eu fui... A fundação, na época ainda era Tubulão. Foi assim, eu acho que eu fui numa época ainda que peguei fundação. Era na raça. Na raça. Então, assim, muito bacana. E eu fui aproveitando todas as fases daquela obra e criando bons amigos, né? Porque até hoje eu tenho amizade com os donos desses hotéis. Então, assim, além de ter construído os hotéis deles, eu construí amizades. Então, isso é muito bacana. Conexões verdadeiras, né? Exatamente. Todas são pessoas de fora, né? O Magela é de Niterói, o dono do Rifolis. O Roberto e o Odilon são lá de Brasília. Então, assim, mas são pessoas assim que sempre tiveram muito respeito e admiração também no meu trabalho. E depois eu fui fazer, já com Viviane Teles, eu trabalhava nessa época para uma pessoa que não era daqui, essa pessoa era de Brasília. E aí eu trabalhava com ele, ele foi vendo o meu potencial e foi me entregando. Ele ia me entregando as obras, sabia que eu dava conta do recado. E aí eu fui fazer o Marítima, que já foi com Viviane Teles, aí fiz o Marambaia, que era de um goiânio, de uma pessoa de Goiânia. E aí a gente foi... Aí fiz reforma no Dividive, fiz reforma no Tempo e o Vento. E por aí foi. Então, ali eu digo que eu mudei muito a paisagem de Ponta Negra. Que legal. Você faz parte da história de Natal, né? Faço parte da história de Natal, de Ponta Negra. Ali tem muito do meu trabalho. Depois, a gente foi fazer o The Beach Resort, certo? E teve um problema com a pessoa que era o meu, então, chefe. E, como eu era responsável técnica, eu assumi esse hotel, que foi, assim, um grande desafio, né? Assim, um desafio monstruoso, porque era um resort com atraso e que eu tinha... Foi o pioneiro em trazer voo charter para Natal, que é Mário de Nicola Tônio. E todo mundo dizia que eu não entregava e eu tinha que trabalhar de dia, de noite. Mulher decidida. Tinha que trabalhar de dia, de noite e de madrugada, literalmente. Assim, eu saía do hotel 2 horas da manhã, 3 horas. A última semana de obra eu não dormia mais, eu saía às 4 da manhã. E eu consegui entregar. Foi um grande desafio, eu consegui entregar. Foi inaugurado no dia 21 de novembro de 2003. Não esqueça essa data. A data ficou marcada, né? As mulheres de Natal têm que saber mais dessa história, né? Para se inspirar aí. Pois Porque quantos, né? A gente vê assim, né? Uma trajetória. E como é que você se sente quando você vê? Olha assim, para esses hotéis que você passa, né? São filhos, né? Eu olho assim, eu acho que eu digo que cada construção
é um filho que a gente... Porque eu tenho amor pelo que eu faço, eu desejo bem para aquelas pessoas que confiaram a mim a responsabilidade de executar aquele empreendimento, né? Então, assim, eu já entro ali pedindo que Deus entre primeiro. Eu digo, Senhor, entra aqui primeiro e tome conta de tudo. E aí a gente, né, vai fazendo com que tudo dê certo. E tem dado, graças a Deus. E quando eu falo dessa inspiração real, eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo, nossa arquiteta comercial. Ela com acho que 16 anos para 17, ela engravidou. Estava fazendo a faculdade e ela escondeu a gravidez por muitos anos. Ou muitos anos não, por muitos meses, né? E aí ela disse que pensava em desistir. E aí agora a gente fez no Dia das Mães um documentário, ela contando essa história. Quantas pessoas vieram falar com ela que estavam pensando em desistir, através da história dela, as pessoas tiveram outra motivação. E aí da sua história, o que é que você acredita, assim, se você pudesse bater um papo com a Adriana lá de 17 anos e 18 anos, quais são os principais aprendizados que você poderia ensinar para ela, que automaticamente você vai ensinar para outras mulheres, outras adolescentes? Na verdade, eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, engenheiras que já trabalharam e hoje a que está trabalhando comigo, as mulheres, né, que trabalham comigo. A Prisma já foi uma empresa tipicamente de mulheres. Hoje, assim, já tem engenheiros homens e, enfim, está bem mesclado, né? Mas eu sempre digo assim, eu engravidei na faculdade. Então, assim... Tá bem parecido com isso, né? Foi bem difícil, foi um desafio. Fazer igual aqui, interessante. Fala mais como foi esse pra gente inspirar outras pessoas. Porque, assim, foi um desafio. Você ter um filho fazendo faculdade de engenharia e saber do que você ia enfrentar. E, assim, hoje ainda a gente encontra, assim... um certo machismo, né? Ainda muito forte, né? Então, a mulher, ela parece que ela não pode ser uma boa engenheira. E assim, eu com a criança, eu lembro ainda no Beethoven, chegou 2 carradas da Deca, assim, louças e metais daquele condomínio, era um sábado, né? E o dia que eu tinha para ficar mais com meu filho e o almoxarife, ninguém conseguia falar com ele, eu disse, eu vou receber. E aí eu saí de casa e passei o sábado conferindo material ali no subsolo. Era eu, o motorista e o pessoal que estava descarregando. Então, assim, tudo é aprendizado, né? Então, assim, a ausência que eu tive como mãe, né? Mas eu sempre conversei muito com meu filho. Eu sempre dizia, mãe, faz isso porque eu quero lhe dar o melhor. Por ele, no final era por aí. Graças a Deus ele não tem sequelas por isso. Pelo contrário, é um filho adorável. Hoje próximo ano ele termina medicina. Qual a idade dele? Hoje ele está com 29 anos. Porque ele já fez engenharia, não quis seguir engenharia. Ele fez e disse, mãe, Deus me livre da sua vida. Não é simples, não. Deus me livre. Aí... passou um ano assim, mas eu achava desde criança que ele seria médico. E aí ele depois estudou, né, fez medicina e entrou. E hoje ele disse, já para terminar o próximo ano, né, ele disse, eu quero ser psiquiatra. Ele disse que na minha área tem muito louco. Diga ele que não é só na sua, não. Ele vai ser especialista, né? Então, assim, mas assim, eu, como eu disse, no hotel The Beach, eu via meu filho dormindo, saía de casa, deixava ele dormindo, chegava, eu encontrava ele dormindo. Dia de sábado eu trabalhava até 10, 11 horas da noite. Às vezes encontrava ele ali um pouquinho acordado, mas já quase dormindo. E dia de domingo eu trabalhava até as 5 horas da tarde, né? Então, assim, nem todo homem aguenta uma trajetória dessa, um trabalho desse, né? Com muita determinação. E aí mas foi assim, graças a Deus, e eu consegui honrar o compromisso que eu tinha com os italianos e sempre conversando muito com meu filho, que era assim, para mim era assim, eu tinha essa preocupação, será se eu vou me dedicar tanto ao trabalho e ter um filho problemático? Graças a Deus não, ele é estudioso,
dedicado, não tem nenhum vício, então tá tudo certo. Amém. Diga, mesmo com o desafio, você conseguiu ali ter o privilégio da educação. Exatamente. Quando eu ia, assim, às vezes eu não almoçava. Eu ia buscá-lo em casa, estava no carro, ia deixar no colégio para poder eu ir conversando com ele. Quando eu podia, eu botava e ficava conversando. E quando eu conversava, eu sempre falava da dificuldade que era para mim enfrentar tudo aquilo que eu enfrentava, mas eu queria dar o melhor realmente a ele. Então, foi minha grande motivação, foi dar o melhor para o meu filho. E eu sempre quis, assim, ter algo melhor na minha vida, né? Eu vim de uma família simples, na cidade de Mossoró, e, assim, não tenho família rica. Então, fui eu com a cara e a coragem. Você que transformou ali a história. Foi eu que transformei a história. Muito legal mesmo. Parabéns. Quanto o ponto de decisão, né? De fazer as escolhas certas. De acreditar no seu potencial, onde muitas vezes naquele momento quem era a Adriana, né? Exatamente. E hoje falar com a Adriana, mas aquela Adriana, como você fez a reflexão, né? Aquela Adriana lá atrás teria que ter o quê? A coragem, né? A coragem, às vezes eu paro assim, eu digo, não, mas às vezes eu digo assim, é impossível. Como é que eu consegui? Eu sei que tinha algo a mais. Tinha Deus. Perfeito. Tinha Deus. Boa colocação. Porque não era impossível. Em algumas situações... Eu boto assim agora, hashtag, só podia ser Deus. Hashtag, tinha Deus, porque era impossível. Humanamente falando, quando eu penso que eu saía de um hotel 2, 3 horas da manhã para estar no outro dia cedinho e frustrada, às vezes eu ficava estressada porque eu não podia ter meu filho nos braços e foi pesado, né? Pesado. Então, assim, eu tinha muita força, eu tinha uma força de vontade fora do normal para conseguir me destacar numa profissão extremamente dominada por homens. Tinha um preconceito. Já tinha um preconceito, então eu tinha que ser muito melhor do que qualquer um que chegasse perto de mim, assim, qualquer homem que se aproximasse, porque é lógico que toda hora eu era desafiada. Era como se eu não fosse capaz de executar uma obra, né? Porque era uma profissão de homens. Né? E assim, eu sabia da minha capacidade, que era me dar o projeto que eu conseguia. Até que você trabalhava com a mente, né? Com a mente. Não tinha limitação física, né? Exatamente. E assim, aí então, se tinha que ficar até 10 horas da noite, eu ficava até 10 horas da noite. Eu consigo. Era para ficar até 1 hora da manhã, eu ficava, porque eu tinha que ficar. Porque os homens tinham até uma coisa, eu não bebo, né? Assim, nunca fui de beber, de fumar, não tenho vícios. Então, assim, homem gosta da cachaça, né? Tal. Então, talvez alguns deles, né, não assumissem o que eu assumi, porque dia de sábado tinha que beber, talvez. Perfeito. E eu tinha que trabalhar. Tinha esse compromisso ali. Eu tinha que trabalhar, e foi meu compromisso. Mas eu sei que foi muito difícil. E eu sei que não foi eu sozinha. Sempre tinha Deus. Tinha algo a mais, né? Tinha algo a mais. E aí, como é que começa a gente tá falando dessa parte pessoal, e eu quero a gente voltando para isso. Como é que o momento que você diz, eu vou ter a minha empresa agora, eu vou ter a Prisma? Em que momento? Isso foi eu trabalhava para uma pessoa, e aí essa pessoa, ela planejou me deixar desempregada. Eu percebi que ela começou a ter inveja de mim, porque eu me destacava. Eu fazia acontecer. E aí eu estava fazendo uma obra comecei uma norueguesa, que até hoje é minha amiga, Marianne Becker. Ela tinha me procurado, eu estava fazendo uma obra, supervisionando a empresa dele, e ela me procurou para fazer a obra. Eu disse, não, eu trabalho para a empresa, você tem que ir lá falar com ele, ele fecha a obra com você e eu assumo a obra. E assim eu fiz, levei ela para lá e tal. A obra estava fazendo as fundações, eu estava nas fundações, iniciando um pouco da estrutura. Ele marcou uma reunião com ela na empresa e era para me tirar da obra. E ela foi e disse, sem Adriana eu não faz obra. Foi, sem Adriana eu não faz obra. Se ela sai da obra, eu paro a obra. Sem ela, eu não faz. E aí ela fala desse jeito. E assim foi. Aí eu disse, depois eu falei com ele, perguntei por que ele tinha feito aquilo, e ele, enfim, ele disse que Isso foi em que ano ali, mais ou menos? Isso foi em 2008, início de 2008. Aí
ela disse assim, eu lembro bem, eu cheguei na obra dela no outro dia, ela disse, Adriana, você não pode mais trabalhar com esse homem. Ele tem raiva de você, ele tem inveja de você. Você tem que ter sua empresa, você é muito boa. Aí eu disse, tá bom, Mariane, quando terminar essa obra, eu vou ter minha empresa, eu vou abrir. Não sei como é que vai ser, mas Deus vai me dar um jeito de ter. Aí ela disse, eu vou fazer um prédio com você. E aí a gente... E ela já era incorporadora, ela trabalhava... Ela tinha uma incorporadora, ela e a sócia dela, Vibeck. Era Mariane Beck e Vibeck Oslin. E aí ela veio para Natal procurar com um corretor uma área para fazer um prédio. Ela disse, você vai fazer o prédio. E aí, por coincidência, o dono da área era conhecido dele. E aí depois ele veio me gritar e tal, e dizer que eu estava tomando clientes dele. Eu disse, bom, se eu estou tomando seus clientes, me tire da obra dela, porque eu que estou trazendo a obra para você. E aí... foi quando realmente não tinha mais condições de continuar. Ela rompeu o contrato com ele, pagou R$70 mil a ele pelo rompimento do contrato, porque ele foi até o CREA me denunciar. E Mariane foi no CREA com o advogado e disse, hein, Adriana, eu não faz obra. Ela é o diferencial da obra. E realmente eu fiz a obra dela em 11 meses. E a obra é o Pipa Beleza. Que legal. Aquela obra eu construí em 11 meses. Então, assim, são 49 unidades entre casa, apartamento, 2 áreas de lazer, restaurante, spa. E é muita coisa, né? Muita Isso coisa. É tempo de uma casa, né? Geralmente, uma casa de 300 metros ali. Outro dia eu estava conversando com ela, eu digo, foi um ano de obra, não foi, Mariana? Ela disse, não, foi 11 meses. Você me entregou a obra em 11 meses. E aí foi assim que nasceu a Prisma. Eu não planejei. Foi, outra vez eu digo, foi Deus. Porque eu não planejei, eu não queria tomar nada de ninguém. E a pessoa tentou, assim, me deixar desempregada e tal. E aí tinha Deus olhando, né? Aí Deus disse... Até se fragilizar, né? Exatamente. E aí eu encontrei essa norueguesa, assim, que até hoje é minha amiga. E ela disse, não, eu pago. Eu pago e ele sai da obra, mas a obra é sua. Você faz a obra. E é a sua confiança, né? Não é? E aí eu terminei, e depois eu fiz alguma coisinha mais para ela, mas aí ela me indicou também para fazer obra para uns suecos, eu fiz obra para esse pessoal, indicado por ela. E aí eu já tinha um nome, assim, conhecido por algumas obras aqui de Natal, nesses hotéis, prestadores de serviço, e aí eu fui chamada para fazer casas em Búzios. Trabalhei muito para o Hotel Sei, para a Dona Maria Lúcia Azevedo. Dona Maria Lúcia sempre confiou muito no meu trabalho. E aí começou, né? Eu comecei a trabalhar por aqui. Foi plantando. E foi... os grandes frutos vão, né? Chegando. Muito bacana. E hoje, quando a gente fala da Prisma em si, como é a estrutura da Prisma, quantos funcionários tem? Hoje, assim, eu tenho o setor de compras, eu tenho o setor financeiro, eu tenho o setor de engenharia, eu tenho pessoal que fica recolhendo material nas lojas para levar para as obras. Em obras, eu tenho mais ou menos uns 40 funcionários hoje. Enfim, eu tenho uma indústria, literalmente, né? Setor de marketing, né? Setor de Posicionamento. Especialista, né? Setor de marketing. Aí tem contabilidade, jurídica, essa coisa toda. Com assessor desse fica mais fácil, né? Pensar nisso. Então... Rafa, pode interagir com a gente aqui também. Né? Você sempre traz muitos bons conteúdos. E é interessante quando você fala sobre a parte de ter vários setores dentro da empresa. Mas você começou ali como praticamente equipe, né? Como uma equipe. Como é para você, quando você era ali equipe, para dar conta de tudo e de todos dentro de uma obra, como é que você se sentia? As arquitetas, as pessoas que lidam comigo dizem que eu sou muito acelerada. Porque assim, eu tinha que Você concorda ou você acha que é? Eu concordo. Eu ia dizer, peraí, interessante, fala mais. Eu concordo, porque eu tinha que dar conta de tanta coisa. E se eu ficasse assim, na minha zona de conforto, numa zona de conforto, assim, de fazer, não sei o quê, eu não ia dar conta. Perfeito. Então, eu tinha que fazer, eu tinha que tomar conta da obra, eu tinha que fazer os pedidos, eu tinha que fazer... Então, eu tinha que conferir, eu tinha que ter reunião, então, era muita coisa para eu dar conta num dia. Ou vai ou vai. Então, ou vai ou vai. Então, assim, não tinha outra opção.
Então, foi assim. Aí daí eu contratei uma pessoa para tomar conta do financeiro, depois uma pessoa para ser a parte de compras, porque precisava, né? Era essencial. Eu comecei numa salinha no Giovanni Fulco, bem pequenininha, né? Então, era só uma salinha. E depois eu peguei outra sala. E aí depois eu comprei a casa que hoje eu sou instalada, né? Eu quero ir lá conhecer a indústria. Tá certo. É uma indústria, né? Tu bota aí, olha, por favor. Pode seguir. Vamos, né? Tem que ir hidratando. E eu falando A nossa muito. fonoaudióloga aqui, ó. Daí, tem fundo por trás aqui, meu filho. Não perde, não. 20 anos. Aí, assim, aí foi crescendo, né? A equipe e a necessidade e também sempre com o propósito Obrigada. de atender melhor o cliente, né? Então, depois a necessidade de ter um programa muito bom de obra, comprei um, adquiri um, depois vou evoluir para outro. Hoje eu tenho um muito bom, um dos melhores do mercado. E aí, vamos, né? Assim, tem que ir adiante. Tem que ir evoluindo, né? Tem que ir evoluindo. Pra não ser mal educada, né? Como a gente tá aqui, ao vivo e a cores, só pra vocês entenderem que eles não quiseram um cafezinho. Mas os bastidores tomam um cafezinho pra dar aquele esquenta. Eu vou aproveitar, né, esse conhecimento aí. Agora eu vou começar a ser mentorado, fazer perguntas para mim aprender. Hoje lá na Móvel a gente tem em média de 35 pessoas e aí a gente tem ciclos. Eu tenho uma equipe de projetista, PCP, produção e equipe de montagem. E acredito que a gente tem menos obra do que você, é simultânea. Como é que você consegue girar esses pratos? Quantos líderes você tem? Como é que você faz? Hoje você está com quantas obras em média, normalmente? Hoje eu tô com 3. Eu pego aí 3 obras que eu sei, que é lá de São Miguel do Gostoso, né? É. O Mantra, aí pega... Uma em Búzios. Das duas que eu conheço, são obras gigantescas. Como é que você balança esses pratos em relação a controlar isso? Quantos líderes você tem? Como é que você faz? Como é seu dia a dia, mais ou menos, nessa gestão? Na verdade, a gestão é exatamente o programa que nos ajuda muito, né? Porque, assim, desde o pedido do material que sai da obra, vai para o setor de compras. Então, do setor de compras é emitido para as lojas a cotação, né? O dia a dia é basicamente isso. Então, quando chega a cotação, é enviado para o cliente aprovar. Perfeito. Né? Porque eu trabalho muito por administração. Né? Então, com a aprovação do cliente, a gente emite a ordem de compra e essa ordem de compra, com a ordem de compra tem a entrega do material, dependendo de se já tiver assim um pouco, a gente precisando muito, a empresa vai buscar, né? O carro da empresa vai buscar, ou então a gente aguarda a entrega pela loja, que demora um pouco mais, e aí quando chega a nota fiscal, que a loja já manda para o sistema, lá para o escritório. Isso ajuda muito. Ajuda, né? E aí a gente, nota fiscal, assim, o dia a dia é mais ou menos isso. É isso. Perfeito. Né? Aí, com a nota fiscal, aí o meu financeiro vai juntando ali aquela ordem de compra com as notas fiscais e os boletos bancários. E nas datas vai enviando para os clientes. Então, isso é o dia a dia, a rotina, né? Com relação à engenharia, eu tenho Cecília, Alisson e Rayane. Então, a gente... eu coordeno realmente tudo. Eu coordeno. Ainda estou lá ativa para... Eu gosto muito de obra. Então, eu vou no caso do hospital, eu vou quase todos os dias. É difícil um dia que eu não passe lá. Na de Búzios, eu vou pelo menos 2 vezes por semana, com certeza, ou 3, estou indo lá. E São Miguel do Gostoso, 1 a 2 vezes também. Já tem que dar. Então, estou passando então, tá na obra. E aí a gente vai acompanhando ali a evolução da obra, a fase, né, a estrutura, a gente vai vendo acompanhamento de tudo, juntamente com o médico, com o engenheiro residente, né, a questão da ferragem, de FCK de concreto e os quadros da obra. Eu digo que eu sou muito peãozinha. Perfeito. O radar tá visto. É tipo assim, quando você entende que, vamos dizer, em uma obra, o que é que eu vou precisar naquela obra de material? E o que eu vou precisar de mão de obra também seria isso, Wellington? Também, Quantos líderes, entende? Porque um processo produtivo
da fábrica de Wellington, né? Então, para ele estruturar todo o processo de fabricação, ele precisa de todas as etapas. Tipo Se parar um organograma processo, mesmo, né? No caso, a gente tem um cronograma. Perfeito. O cronograma da obra, ela vai ditar o prazo, logicamente, porque com o prazo da obra... Isso é o sistema que dá licença. É o sistema, ou você, pela sua expertise, você já dá aquele mapeamento. É como se a gente visualizasse aqui. São as duas coisas. O sistema dá e a gente vai aprimorando. Pronto. Porque assim... Nem sempre ele vai... porque assim, eu gosto de acelerar. Eu gosto de obra rápida. Até Danilo, ele diz assim, você vai terminar antes. Aí pronto, Mas ele também é esperto, ele passa o dia fazendo isso, sabe? Você vai terminar antes. Não vou nem dizer, mas acho que eu vou mesmo. Diga, é o meu energético. Deixa surpresa, assim, deixa surpresa. Aí vai assim, uma coisa fundamental na obra é não ter falta de material. O material tem que chegar antes. Eu não posso ter mão de obra ociosa. Então, a gente faz assim... eu estou fazendo a estrutura, que eu estou ali subindo a estrutura, concreto, né? Aí depois eu venho com os fechamentos, com a alvenaria e a instalação. Então, eu já tenho que estar pensando, nessa fase eu já estou pensando na parte de acabamento. Então, a gente já está cobrando arquitetos, toda a parte de acabamento, porque a gente vai colocando os prazos nas etapas seguintes, né? Então, isso é fundamental. Porque se você for esperar acabar uma etapa para entrar noutra, você vai atrasar. Não vai atrasar e vai atrasar muito. Então, a obra, a gente tem que ter essa visão. Então, se eu tenho, vamos dizer, 2.000 metros quadrados de alvenaria para fazer, e eu sei que cada pedreiro me dá ali 20, 25 metros por dia, por exemplo. Então, eu vou vendo em quantos pedreiros eu preciso para aquela fase. O reboco, a mesma coisa. Isso você que acompanha no sistema ou tem uma pessoa que... Não, tem os engenheiros, mas eu estou junto com eles, certo? Eu estou sempre junto com os engenheiros. Eu acompanho com os engenheiros, certo? Nossa. Porque assim, eu preciso estar delegando, logicamente, mas eu gosto de acompanhar de perto. Perfeito. Você entendeu, né? Você entendeu? Eu tô Aqui, segura. né? Eu tô segura. Eu peço ajuda, mas eu tô segura. Vamos imaginar que isso aqui é um terreno. Essa mesa aqui é o terreno. Então, é como se você montasse uma planilha, independente se vem algo do sistema ou se não vem, se é você sempre acompanha, mas tem os engenheiros que fazem essa análise junto com você, Mas que assim, tem expertise. tem esse terreno, mas esse terreno vai ser feito o quê? Esse terreno vai ser feito uma casa? Pronto. Aí vamos lá. Loja? E aí, dentro desse terreno, existe o projeto da arquiteta. Né? E aí, desse projeto da arquiteta, com o seu projeto, você entende quais são quantos quartos, quantas, né? Então, os detalhamentos do projeto. E aí é onde você entende quais são os materiais, quais são os possíveis líderes que vai estar ali, porque você sabe que o líder que tem expertise nisso vai mais para aquilo. É tipo assim, você deixa como se fosse um engenheiro, um mestre de obra. Um mestre de obra. E fica algum engenheiro também responsável por isso? Tipo assim, como líder que acompanha também essa... Pronto, e fazendo essa divisão que a Rafa falou, eu vou separar a minha empresa por 5 etapas. Quer falar uma coisa? Não, assim, o mestre de obra, ele é uma peça muito importante. Né? Então, assim, eu trabalhei com mestres excelentes. Né? Lamentavelmente, não estão mais aqui, já estão em outros planos. E, assim, eu sempre falo, o mestre Crispim, ele foi uma grande referência. E quando chegava, assim, que eu falava, mestre Crispim, porque ele foi mestre no Brasil todo. E as pessoas, quando chegavam na obra, diziam, ele está trabalhando com você? Ele era referência, porque treinou muitos e muitos mestres. Ele tinha um comando de equipe, porque um bom mestre, ele tem que comandar a equipe. Ele nem aumentava a voz, ele só olhava e o pessoal já sabia o que ele queria. Era um verdadeiro líder. Né? Era um verdadeiro líder. Então, assim, tive o privilégio de trabalhar com ele, a gente tem que valorizar os bons profissionais. Hoje os meus mestres, com exceção do seu Antônio, o restante todos que estão comigo foram qualificados por mim. E isso é muito bom, porque pega assim o profissional bom que vai se destacando e você qualifica ele. E assim, é uma forma dele
dele ser valorizado. Perfeito. E dele valorizar a empresa Ele também. se sente evoluindo, ele entrega mais, evolui mais, entrega mais. Exatamente. E eu tenho serventes, começou comigo como serventes, que hoje são bons pedreiros, carpinteiros. Então, isso assim é muito bom. Depende muito de cada profissional, o que cada um deseja, né? Porque a gente dá a oportunidade, mas cabe a ele querer esse mais, né? Não adianta você dar a oportunidade para ser engenheiro, mas se para a cabeça dele não faz sentido ele ser engenheiro, você não vai conseguir. Exatamente. Não, engenheiro só se ele for para estudar engenharia, né? Então, é mais complexo essa situação. Ou seja, você vai deixando cada um sendo autorresponsável, né? Autogerenciável, mesmo tendo mestre, mesmo tendo engenheiro, mesmo você olhando, que quando você chega, você já deve ver tudo, né? É tipo assim... hoje, assim, quando eu pego um estagiário, eu já sei o que ele pode me dar, onde ele pode chegar e se ele vai ser um bom engenheiro. Quando o engenheiro começa também, eu vejo. Porque eu digo que quem quer fazer, ele vence todos os desafios para fazer. Perfeito. E quem não quer fazer, inventa uma desculpa. Sempre tem uma desculpa, né? Então, isso é em qualquer área. Eu tinha todos os motivos do mundo para não fazer. Mas eu tive toda... Decidiu fazer. Mas eu tive toda a vontade e, assim, tive toda a força. Da onde veio, foi de Deus, realmente, para fazer. Então, eu fiz a diferença na minha vida, né? Porque eu quis. Então, assim, a gente... quem quer e quem não quer, né? O desafio todos vamos ter, né? Níveis diferentes, mas... Mas tem, né? Mas todos têm desafios. E assim, então, assim, eu agradeço muito cada obra que chega nas minhas mãos, sabe? Assim, eu agradeço, eu já entrego a Deus e eu já peço que... E é incrível, eu já peço a Deus assim, eu já vou dizendo, eu quero que ele cresça, eu quero que ele multiplique, que eu quero que ele multiplique, porque... eu falo, a gente falando em Danilo, eu digo, daqui a pouco vocês vão comprar a casa vizinha e vai aumentar, e vai fazer mais. E isso tem acontecido. Hotéis que eu fiz e depois compraram casas vizinhas, aumentaram o hotel, eu fiz ampliação de hotel, eu refiz a primeira etapa de um hotel. Então, isso acho que é muito importante você colocar toda a sua energia boa naquilo, né? Porque energia, essa boa vontade em você querer que seu... Já declarando, né, Adriana? Já vai declarando. Chega aqui, toma conta. Então, eu fiz uma casa lá em Búzios, uma casa dificílima, uma casa de Paulo Melo. Uma casa que eu demoli o que tinha lá, quase tudo. Tinha uma parte demolida, eu terminei uma fundação dificílima, uma casa belíssima. E eu lembro bem, com a primeira dia que eu fui lá olhar, ele não estava em Natal, e eu cheguei assim, olhando aquele terreno, aqueles destroços, outra parte para demolir. E eu já fui dizendo, Senhor, chega aqui, se for para ser meu, essa construção, se for para ser minha, entra primeiro, vai na minha frente, faz o que, né? Então, assim, é uma coisa, eu tenho muita fé. Então, isso da onde a gente tira a força, né, Rafa? É incrível, isso é muito poderoso, porque o que você manda para o universo, volta. Volta, exatamente. Que seja bom ou ruim, né? Exatamente. E aí, a Prisma, o que é que você pensa em crescer mais, pensa em nichar mais? Tem algo na sua mente aí com tanto conhecimento para sua empresa mesmo? Eu penso, a gente quer, né? Todo mundo, a gente busca esse crescimento, né? Crescer, melhorar, né? O crescimento com aprimorando o que a tecnologia vai nos dando de melhor e aperfeiçoando, entregando melhor para o cliente, com mais transparência, fazendo melhor, de fato, com maestria. Fazer o melhor tendo uma maestria no que a gente faz, né? Que é construção. Então, eu sempre quero fazer o melhor. Interessante que, né, desse tempo que eu lhe conheço, mas que acompanhei um pouquinho mais de perto, porque quando eu ministrei o treinamento lá, você termina focando ali e vendo, né, mais até Ana Cecília, né? Prima dela. Ela é sua família, né? E eu acho como é bom ver além das obras, da sua evolução, do seu novo posicionamento, né, como uma engenheira, uma empresária, né, bem posicionada, e isso é muito bom para o mercado, e o seu desejo também de cuidar das pessoas que estão com você. Não é só realizar os sonhos e declarar que os seus clientes prosperem, cresçam, evoluam, mas você também dentro da sua própria empresa, e foi naquele treinamento que eu observei o quanto as pessoas
eu sei que todos nós temos os ciclos, né? Ciclo de iniciar, de se desenvolver ali, e o ciclo se encerra ali, a gente vai para outra estação. Mas eu percebi ali o desejo das pessoas crescerem, o desejo das pessoas evoluírem. E quando a gente tem um time engajado, independente da área, é independente. Seja um pedreiro, seja um engenheiro, seja um carpinteiro, seja o que for, ele precisa entregar o melhor dele para poder a sua obra ser a melhor. Porque é como eu digo, é uma engrenagem. É verdade. Se qualquer peça daquela saia fora, né, dá erro. Você pode ajustar, pode maquiar ali, mas uma hora pode rachar. A gente pode não ver que não tem nada nessa parede, mas a qualquer momento ela pode rachar e a gente vai ficar sem entender. Por quê? Porque tinha um problema, emassou, lixou, pintou, ou seja, mascarou. Maquiou, né? Então, você fez uma maquiagem ali. E o grande lance é o quanto a gente precisa cuidar de si mesmo. O quanto a gente tá bem. Porque como é que a nossa empresa vai crescer? Quando o Wellington falou do crescimento, já vem logo a imagem. Então, se eu quero crescer, como é que vai ser a estruturação, a gestão do meu negócio? Como é que eu vou estar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Você é uma mulher de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Então, se eu vou me desconectar do Senhor, como é que eu vou me sentir? Vai ter um vazio, né? E como é que eu vou fazer isso também com o meu time? Como é que eu vou fazer para que o meu time esteja fortalecido com visão também daquilo que eu quero do crescimento? Eles precisam se sentir importante e pertencente nessa visão. Para onde eu estou indo? É mais uma obra? Não. É a obra. É a obra. Né? Então, eu percebi isso muito, essa sensibilidade, né, do seu time de querer esse avanço, de querer essa melhoria, de querer evoluir. Né? E lidar com pessoas, né? Eu sempre digo o seguinte, o que vocês aprendem, o que vocês fazem de melhor, vocês não fazem para mim. Perfeito. Eu sempre digo isso, não é para mim. Essa semana retrasada eu estava falando isso com Cecília. Não é para mim, é para vocês. Porque Deus permita que a gente continue trabalhando por muitos e muitos anos. Mas quantas pessoas já trabalharam e já foram? Né, já estão em outras empresas, tem gente que trabalhou comigo que já abriu a própria empresa. Então, assim, se a pessoa aprendeu, né, e eu acho interessante que tem gente que abriu empresa e quando chega para pegar uma obra, diz assim, eu trabalhei com a Adriana. Já me disseram isso. Virou uma referência, né? Eu sou boa, trabalhei com ela. Então, assim, para eu ter trabalhado com a Adriana, você já sabe. Então, já me disseram isso. Então, mas isso, cada um que tem que fazer o melhor para você. E você acha que o quanto a maioria das pessoas tem essa consciência? Eu vou dar um exemplo aqui na prática. Eu tenho uma construtora, não está operando, porque eu estou focado na móvel. E eu tinha um profissional que ele pastorava carro e aí ele foi ser servente da minha obra. Com o tempo, a gente abriu a móvel e aí ele tinha saído e aí ele veio para a móvel como auxiliar de marcenaria e hoje eu posso dizer que ele é um dos melhores marceneiros, móveis curvos, é um verdadeiro artista. Há mais ou menos um ano e meio atrás, a móvel hoje tem 7 anos de vida e aí a gente tem a nossa visão do futuro muito clara. Eu levei eles para uma fábrica que lá em João Pessoa que produzem em média de 5 milhões mês, que é nossa visão de futuro para 2029. Eu levei todo o meu time, apresentei a visão do futuro e a gente foi andar nessa fábrica para eles visualizar mais ou menos como vai ser nossa estrutura daqui hoje a 4 anos na frente. E aí no final, ele é um cara de 40 anos, ele veio emocionado, dizendo que tinha momentos que ele estava com uma baixa de energia porque ele não se sentia crescendo. Ele não parou, que ele vinha de servente, virou auxiliar de marcenaria, hoje é o melhor marceneiro, ele tem a carteira dele de marcenaria, só que ele disse que se via numa mesa, algumas pessoas crescendo da empresa e ele não via. Se eu não estudei, o que é que vai vir depois de marceneiro? Eu vou ficar o resto da vida só como marceneiro? E lá ele viu pessoas sem formação marceneira que agora são professores de marcenaria sem ter uma formação acadêmica. Ele se emocionou porque ele viu uma possibilidade de crescimento. Mas quantas pessoas conseguem ver essa oportunidade no dia a dia, você acha? São poucas. São poucas. São poucas. E o que fazer, na sua visão, para plantar o melhor que a gente possa fazer?
Olha, eu converso, assim, às vezes eu converso nesse sentido. Não é para mim, é para vocês. Perfeito. Né? Não é para mim. O que um dia eu falo muito com engenheiros que já trabalharam, já falei com engenheiros que já trabalharam comigo e que trabalham, e eu falo assim da minha história, e eu digo, trabalhar comigo é assim, não é porque eu sou boazinha, não, é porque vocês não passaram o que eu passei. Então, assim, tem que agradecer, porque eu sei o que eu sofri. Então, assim, mas eu quis. Então, tem gente que não quis. Então, simplesmente vai ficar na mesmice. E acha que se trabalhar fora do horário, se fizer algo a mais, está sendo explorado, está sendo besta, está sendo explorado. Eu nunca contei quantas horas extras eu fiz. Eu nunca ganhei por fazer hora extra, mas eu trabalhava todos os dias até 10 horas da noite, quando estava fazendo os hotéis. Eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã e eu nunca fui atrás de nada. Eu só pensava em trabalhar porque eu tinha uma meta, eu tinha que entregar. Então, eu tinha que entregar. E essa era a minha determinação, certo? Mas eu fui gratificada. No final de cada obra, eu fui gratificada por cada dono de hotel, pelo que eu fiz. Você plantou? Eu plantei e eles sempre me viam em mim a vontade que eu tinha de entregar. E eu nunca atrasei. Eu começava uma obra para um exemplo. Eu começava uma obra para a Dona Maria Lúcia quando o CEI entrava de férias e ela dizia: Adriana, tem que estar pronta tal dia porque começa as aulas e as aulas vão começar. Ou vai. E eu nunca atrasei. Ela nunca atrasou um dia, nunca teve nenhuma sala que ficou inacabada porque eu deixei de cumprir. Então, mas eu trabalhei sábados, domingos, feriados, carnaval. Mas eu entregava. Porque ela não botou uma arma na minha cabeça para eu assumir aquele compromisso. A responsabilidade, né? O compromisso. Eu assumi porque eu quis, eu queria fazer. Então, eu sabia que eu não ia ter carnaval, eu sabia que eu não ia ter sábado, eu sabia que eu não ia ter domingo. Então Pagou o preço, né? Mas eu entreguei para o que eu fui contratada para fazer. Né? Então, é assim. E hoje, se você pegasse... A gente... Eu e Rafa estuda muito sobre comportamento humano. E, primeiro, Deus, você quis, mas tende da mente humana, quem é assim, ela tem alguma referência. Um professor, uma avó, tem alguém na sua vida que era uma referência dessa determinação? Minha avó. Sempre tem, né, Rafa? Sempre tem alguém. Isso é ciência, comprova que... E quando fala de avó, aí que eu gosto, aí que eu gosto. Às vezes a gente nem lembra quem foi a referência, pode ter sido um amigo, um vizinho, mas tem aí você brilha os olhos quando fala da sua avó. Fala um pouquinho aí, quem... dessa referência. Como é o nome dela? Minha avó é Francisca, era Francisca, ela já morreu. E aí, Maria Francisca. E ela era uma mulher de muita raça, uma paraibana braba. Então, eu lembro assim que ela dizia assim, eu chamava ela de Didi, eu dizia: Didi, eu não vou conseguir nada lá em Natal, só consegue quem é de família rica. Ela dizia: você vai conseguir tudo que você quer. Uau. Toda vida faça o melhor que você pode e você vai ser reconhecida. Tem um negócio, a faca entra, o sangue desce, fala a verdade. Nunca pegue nada de ninguém. Então, assim, vez por outra, eu tô assim e falo algumas coisas que ela dizia, né? Porque era a minha referência. Então, sempre foi minha referência. Ela sempre disse para fazer o melhor que a gente pode. E aí... Toda a fala de Adriana nesse podcast foi o que você está falando da sua inspiração da tua avó. Todas essas frases que você falou aí, você falou no podcast. Fazer igual o outro, é só voltar aí um pouquinho, que vocês vão ouvir de novo. Olha como é forte. Isso dá um corte, né? Vamos botar esse corte. Dá. Ela era assim, uma mulher forte, uma mulher braba, uma mulher forte. E ela trabalhava em que área? Não, minha avó era assim, ela aprendeu a ler sozinha. Ela sabia tabuada como ninguém. Se você dissesse 4 vezes tanto, vezes dividido por tanto, ela fazia pá. Então, ela sabia como ninguém. Ela já era engenheira de vida, só que assim, né? Então, assim, e não tinha estudo. Assim, era assim, mas ela tem o que a gente chama de sabedoria. Isso. Né? Porque existe a inteligência e existe a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Então, ela tinha a sabedoria. E ela passou essa sabedoria. É tanto que
ela já bem debilitada, assim, ela perdeu uma perna devido a diabetes, antes de morrer e tal. E eu tive com ela em maio. E ela disse assim... Em maio agora? Não. Eu estava fazendo eu tava fazendo o hotel em Foles, no ano 2000. E ela disse assim, olhe, se Deus me levar, não precisa você vir. Porque tudo que eu tinha que lhe passar, eu já lhe passei. Tudo que eu tinha que lhe ensinar, eu já lhe ensinei. Aí você leve com você. E no dia antes dela morrer, na verdade, ela morreu no domingo. E eu passei a noite sonhando com ela. Assim, o rosto dela bem nítido na minha frente. E aí, quando foi no domingo de manhã, eu liguei. E minha mãe falou, não, ela está bem, sua avó está bem. Seu pai nem ia viajar e vai viajar. E aí, quando foi de meio-dia, me ligaram e disseram que ela tinha falecido, né? E, assim, mas naquela madrugada eu sabia que algo ia acontecer com ela, porque eu passei a noite saindo com a minha avó. Incrível. Era muito forte, a gente tinha uma ligação muito forte. Aí eu no Hotel Rifoles e tal, aquela agonia, e eu não fui no velório dela. Estava para entregar o hotel, aí eu lembro bem, eram as 10 horas da manhã, eu estava na sala com Magela e Arimateia, eu disse, minha avó está sendo enterrada agora. Incrível. Aí, com 8 dias, eu fui para a missa do 7º dia dela, eu consegui, mas assim, também não queria ver minha avó morta. Você tem uma memória maravilhosa dela. Então, assim, foi uma grande inspiração. Nossa, na verdade, ela que lhe liberou, né? Não é você que liberou ela, não. Ela me liberou. É incrível. É muito forte. Por isso que, como é bom, né, a gente ter essa consciência, sabe? A gente saber de onde a gente veio, o que a gente vem vivenciando hoje e de onde está vindo tudo isso. Perfeito. Porque quando fala sobre a avó, né, e mexe comigo, porque domingo mesmo, eu cheguei de 3 dias de retiro espiritual e eu cheguei e fiquei deitada, tipo, no sofá com ela, exclusivamente com a minha avó. E minha mãe estava viajando, então minha avó estava fragilizada. E eu não chegava de viagem, naquela ansiedade, né? E aí eu cheguei e fiquei deitada com ela, comecei a conversar sobre tudo da vida dela. E ela começou, tipo assim, sabe o que foi? Acho que eu garanto, assim, né? Que é o melhor momento da vida dela. Então, o quanto a gente pode e deve, né? Honrar, né? As pessoas, agradecer, independente se está vivo, se não está. E se tiver, o que a gente pode fazer ainda por eles, né? Não, eu lembro, minha avó, ela me pegava dia de domingo à tarde e me levava no abrigo dos velhinhos, lá na igreja São José. Porque tinha os velhinhos, né? Que ficavam lá, eram cuidados lá pela igreja. E eu lembro, tinha uma senhorinha cega e ela ficava assim, e a minha avó ajudava. Aí ela diz, olhe para os mais velhos, porque todo mundo vai chegar nessa fase. Então, respeite os mais velhos, né? Então, assim, essa educação que eu tive, que eu dou graças a Deus por ter tido. Hoje poucas pessoas têm, né? As pessoas não sabem cuidar dos mais velhos, respeitá-los, né? Então, a gente vê que são os valores. Eu fui educada, assim, tenho valores que é a melhor coisa que eu tenho na minha vida, né? Perfeito, é a sua base, né? A minha base, exatamente. E isso é tão incrível. Rafa já estudou seu comportamento há muito mais tempo. Eu conheci Rafa no meu primeiro treinamento, há 7 anos atrás, e óbvio que os méritos são seus, da sua determinação, aí tem lá a mão de Deus, mas você ter tido essa referência para você é um privilégio, assim. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho, vai bater papo com psicólogos, vai estudar mais, quando a gente pega pessoas meio que desgarradas, quando a gente vai puxar um pouquinho da história, ela não tem essas referências que você teve. Talvez não tenha a referência que Rafa teve. Então, nada é do nada. Nenhum grande sucesso não veio do nada, mas também grandes fracassos, ele não veio do nada. Não foi só eu não quero fazer. Foi essa referência que faltaram. E eu tive um grande privilégio, né, de ter referência lá, que foi meu pai, minha mãe. Mas vamos voltar, senão... E aí eu queria, essas empresárias aqui, aproveitando, né? Como é que vocês se conheceram? Fala mais aí, vocês falaram tão conectados aí, eu senti uma energia tão... Mas é igual ao outro, eu acho que muitos anos em um salão de beleza, na casa dela, né?
Na verdade, ela sempre trabalhou em casa, casa. mas é daquela que é de domingo a domingo. É. De domingo a domingo, faça chuva, faça sol, ela doente, ela boa, ela tá lá fazendo uma a Adriana escova. da vida, né? Que vai dar Adriana da vida. Aí pronto. que faz acontecer. Aí nem eu, a Rafaela sabe, né? Obrigada, Wellington, gostei. Eu recebo, porque eu estou evoluindo. Por isso que vocês se conectaram, né, lá? É desse jeito, enquanto uma tá se ajeitando, a outra vai, peraí, Vade, termina aí a dela que eu vou sacando, já vou sacando, né? E assim, uma aceleração. Alguém E disse a você gente acelerada, amiga? Não, Mas isso é plena, verdade, pleníssima. Por que acelerada, né? Aceleração, acelerando e agindo. Não adianta, né, a gente querer acelerar e não agir. Quando a gente fala sobre lá o salão, terminava que era tudo tão agonia. No início, fazia igual, ela não trocava nenhuma palavra comigo. Ela já estava no celular, não, porque eu não vou não sei pra onde, não, porque eu não vou não sei, não, chega, não, puxa mais aqui, um bora. mais um. E já ia embora. Não, porque era assim, rápido. Aí depois a gente foi se conectando, foi assim, não foi? Foi assim, olha, o que é que você faz mesmo? Ela fazia Isso faz comigo. quanto tempo? Vixe, eu tinha... Faz quantos anos você faz com 9? Porque o meu é desde 15 anos de idade. Não precisam dizer o tempo, tá? Ou Passa. seja, 35 anos atrás. É muitos anos, porque minha irmã é mais velha que eu, 5 anos. Então, eu queria ir pro salão com minha irmã. Então, eu já ia. Mas, assim, que a gente teve mais conexão, acho que foi naquela última casa dela. Foi. Né? Que a gente se encontrava mais no horário. Então, já Porque são uns anos aí. Arruma a gente pra sair pra começar o dia plena, né? Apesar de que bota o capacete na cabeça, daqui a pouco vai. E aí a gente começava, né? E termina que você se identifica, né? Com as pessoas. E aí a gente começou a conversar. E ela perguntando o que é que eu trabalhava, como é que eu trabalhava, que no começo a gente... Aí foi, se conecta. Aí fui, ministrei um treinamento lá na empresa dela. E a gente tem mais ou menos o mesmo horário. Porque pra mim, se eu não começar bem o meu dia com o meu cabelo pronto... Parece que eu não comecei o meu dia. E eu tenho que me sentir bem, né? Então, é desse jeito, né? Vou passar o melhor pro meu cliente. E é interessante, né? Como as conexões, as coisas da vida e a gente tá sempre em uma vitrine. Incrível. A gente tá sempre em uma vitrine. Porque independente se é um salão de beleza, onde é que a gente tá hoje? Se é num curso que esse aí chegou, sabe? Não dava nem esse sorriso calado, bem sério, bem... Tava nervoso, bem cético, assim, sabe? Com uma sacolinha na mão, entrando dentro do curso. Eu disse, mas peraí que eu vou pegar esse empresário que ele vai Eu nunca destravar. tinha feito um treinamento desse de forte impacto. Quando eu cheguei lá, todo mundo dançando, cantando. O que tá acontecendo aqui? Que e depois eu fui entendendo. E depois tá aí, ó. Né? Nem falava, tem até o podcast. Olha aí que chique, Falar em microfone antes disso, nem pensar. Hoje tá tranquilo. Então, assim, a gente tá sempre uma vitrine. A gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente não tivesse uma boa conexão, como é que eu traria você para ter uma conexão com o Wellington? Pra gente estar junto aqui dentro do Pode Ser Estúdio, sabe? Então, eu sempre busco muito isso. Eu tô sempre em uma vitrine, Se eu tô no meio da rua, se é um trânsito, eu tô sempre em uma vitrine. Não é só pelo outro, entende? Mas é por mim também. Qual é a marca? Né? Eu acho que a gente pode até puxar esse gancho. Qual é a marca? Qual é a minha marca? O que é que eu quero deixar? Porque a primeira marca não é a Prisma. É a Adriana. Não é Febracis, não é Móvel, não é Pode Ser Estúdio. Não é. É Rafaela, é a Adriana, é o Wellington. Perfeito. Então, a nossa marca marca. Então, se a gente dissesse, Rafaela, sua marca marca o quê? Para mim, marca esperança. Por quê? Porque eu trago esperança às pessoas. Eu trago esperança para uma empresa. Eu trago uma esperança para as pessoas destravarem na vida, no negócio, em relacionamentos, restaurar relacionamentos. Então, eu sinto esse esperançar, né? Trazer uma esperança. Aí, eu vejo... Adriana, eu vejo aquela mulher força, credibilidade, autoridade, verdade. Construir sonhos. Eu digo assim, perfeito. E eu digo isso lá dentro do meu escritório. Gente, eu sou contratada para construir os sonhos. Seja uma casa, seja um hospital, seja um escritório, seja um hotel, seja o que for, mas é um sonho. Isso. Então, um sonho não pode ser um pesadelo, não pode se transformar num pesadelo. Então, a gente trabalha e você tem que ter essa maturidade e essa consciência
de que você realiza o sonho das pessoas. E é um sonho. Então, assim, é lindo no final da obra ver a felicidade do cliente em receber aquele empreendimento que está igualzinho o arquiteto projetou. Porque para mim, tem engenheiro que briga com o arquiteto. Não, eu quero fazer exatamente o que ele projetou. Porque aí eu estou entregando o que o cliente viu no papel. Eu não quero nem nada que seja diferente do que ela... Você pode facilitar um pouquinho o seu processo, mas não entregou o que ele sonhou, né? Exatamente. Numa obra, o arquiteto botou um pilar afunilado, assim, com ele mais fino e ele enlarguece. E o calculista disse, como é que você vai fazer? Eu disse, eu vou fazer. Aí depois eu fiz. Ele disse, não é que você fez, eu digo, mas eu ia fazer. Você quer me ajudar? Venha. Se não quer, eu vou resolver, né? Eu vou resolver, mas eu vou fazer. Então, a forma eu vou desenrolar e vou fazer. E fiz. Então, tem que ser assim, né? Então, eu entrego o sonho. O sonho é um sonho, não é pesadelo. Isso é incrível, como você está falando. Como a gente vê clientes no processo depressivo, porque foi tanto problema que aconteceu. E aí a gente trouxe lá na empresa, a gente conseguiu mapear mesmo, batendo um papo com os clientes que já tinham recebido, que o cliente ele tem um sonho do imóvel, ele tem o sonho do móvel, no meu caso, mas que o que ele compra é segurança e tranquilidade durante o processo. Porque se ele não tiver esse sentimento de segurança e tranquilidade, lá vai estar até o prédio pronto. Mas foi tão desgastante para ele, se ele não sentir isso durante o processo, que a energia dele baixa muito e é incrível. Quando o cliente está com energia baixa, fica o arquiteto com energia baixa, a equipe com energia baixa. Parece que todos os problemas acontecem naquele cenário ali, né? É verdade. E aí, quando a pessoa tem uma boa energia, parece que contagia. É incrível. Né? É incrível. E quando você trabalha com uma pessoa que tem uma má energia, também contagia. Né? Aí você tem que orar muito. Sai daqui, pode sair daqui, pisa aqui na cabecinha dele e saia. E até porque são obras demoradas, né? Senão... Vamos dobrar. É muito relacionamento por muito tempo, né? É o dia a dia ali. É o dia a dia. E aí, aproveitando essa... que está entrando ali dentro de uma energia, de um comportamento, de uma marca pessoal, minha equipe aqui, Júlia, eu queria agradecer, ela trouxe algumas perguntas que está bem alinhado com o que eu gosto. Das duas partes, como é que vocês acreditam hoje? Adriana, eu posso afirmar, do que eu escuto nos bastidores, é uma das construtoras referência aqui, no RN no geral. Todo mundo fala muito bem. E aí, Rafa, do outro lado, já vem aí ajudando várias empresas. Hoje é uma franqueada de uma multinacional, então isso não é uma responsabilidade pequena, né? Como é que vocês visualizam a cultura da empresa de vocês? Em que momento que starta esse olhar para a cultura? Sempre teve esse olhar? Ou foi com a lapidação? Como é que vocês visualizam cada uma hoje? Não, eu não tinha esse olhar. Foi lapidando. Eu sempre tinha na minha cabeça em fazer o melhor, mas eu não sabia onde aquela Adriana que começou fazendo aquelas obras, que eu era engenheira de obra, onde eu podia chegar. Eu sabia que eu tinha que fazer o meu melhor. Então, assim, quando estava terminando o Hotel Rifolis, o engenheiro principal viajou, foi para Portugal e eu assumi ali a responsabilidade total. E eu lembro que quando ele voltou, Magela disse assim, ela foi impecável, ela fez não deixou nada a desejar. Então, eu só queria fazer o melhor. Então, assim, eu acho que é aquela coisa de você fazer o seu melhor. E realmente eu não tinha, naquele momento, eu não tinha, e por muito tempo, não tinha o desejo de ter uma empresa. Eu só queria trabalhar e mostrar meu trabalho. Perfeito. Fazer bem feito. Hoje não, hoje eu tenho uma empresa e eu quero aprimorar e melhorar, né? E transferir esse legado para outras pessoas, porque é muito bom você ensinar as pessoas a terem esse olhar diferenciado, né? E assim, as pessoas que querem aprender, que querem ter essa responsabilidade, chegue aqui, chegue perto e vamos aprender. Cola em mim que eu já abri a pista, vamos só ajustar isso aqui. Muito legal.
A cultura da Febracis Natal foi algo que eu criei com muito zelo e muito carinho. Porque, para mim, a cultura fala de comportamentos, energia, né? As motivações corretas para que tenhamos resultados, né? E eu falo muito sobre salvar vidas. Então, a cultura forte da Febracis não são números apenas. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa de vendas, né? A gente precisa de captação, precisamos de capacitações, mas precisamos entender que é salvar vidas. E isso, para eles salvarem vidas, eles precisam, nosso time, nossos colaboradores, eles precisam estar bem. Então, o que foi que eu fiz e não negocio? Um ritual. Ele tem hoje todo um ritual para começar bem o dia deles, com aquele devocional chamado de Jesus, né? O Plenitude da Camila Vieira, a Bíblia. Sim, somos pessoas que temos essa crença. E disso aí, a gente faz um momento de oração, a gente faz um momento de leitura toda segunda-feira. Tem uma leitura de um capítulo do livro. Agora, essa semana, a gente tá finalizando o livro Execução. Isso todo mundo faz parte desse... Todo time, independente de cargo, de origem, de escolaridade e de função. E você tem alguma métrica? Eu vou dar um exemplo, né? Na minha casa, da minha empresa, são 35. Como é que você faria para perceber, eu diria, de 0 a 10, se essa pessoa está super engajada nisso, já está com uma cultura forte... E essa daqui tá um 3. Como é que você faz para perceber isso? Porque deve ter variação ainda no início. Tem. A gente tá mapeando através de ferramentas e estamos mapeando através, inclusive, de um vídeo de um bastidor. A gente vê o comportamento. Como, massa. Por exemplo, a gente fez essa jornada, né? Aí tá ali, leitura do livro, depois da leitura do livro, a gente faz a discussão e depois, eu vou falar da segunda, porque é o que tá mais forte, que a gente faz essa jornada aqui. Até esse final que eu vou falar. O pão com a mortadela e o café. Pegou. E olha que eu levo vida saudável lá dentro, para todos estarem fazendo atividade física, se alongarem, se ativarem, olharem a meta, mas tem o pão com mortadela e eu faço uma cesta de fruta para que durante toda a semana eles tenham frutas. Legal isso. Eles tenham um lanche. E isso fez com que um levasse a granola, o outro levasse um leite em pó. Então, todos começam a compartilhar, a partilhar daquilo que a gente está proporcionando. Então, vamos lá, o que é R$60 por semana para mim, para uma empresa? Mas eu estou beneficiando ali em torno de 6 pessoas que estão ali numa jornada junto comigo. É um ciclo, né? Se ele se cuida, ele entrega mais e ele se sente importante e pertencente, que é o meu maior legado, é que eles se sintam importante e pertencente lá. E aí a gente faz isso. Aí tem aquele momento desse cafezinho e aí, bora subir para a execução. Visualiza sua meta diária, visualiza sua meta, visualiza sua visão clara de futuro. Inclusive agora, próxima semana, eles vão realmente achar as imagens para a gente montar um porta-retrato para estar do lado. Cada um da sua mesa vai ter sua visão. Qual é o seu sonho em cada área da vida? Qual é o seu carro, sua moto? O que é que você quer da sua casa? Tem o que é o casamento, a motivação dele é casar. Quero passar um dia lá, viu, para me aprender mais. Vamos. E além disso, toda essa jornada, a gente sobe e todas as vendas hoje, a gente montou uma estrutura comercial que todas as nossas vendas, elas são celebradas. Todo o nosso esforço, ele é celebrado. E agora a gente acabou de montar um painel lá com bolas, uma caixinha aqui com vários mimos, vários brindes e cada venda você, além da sua comissão, além do seu salário, você tem a possibilidade de estourar uma bola e ganhar um prêmio. E os prêmios são o quê? E aí o prêmio é coisa simples. É um lanche do McDonald's, é um caderno, é um Kit Kat, é um Pipos, é Cheetos, tipo, coisas que eles também gostam. A gente comprou coisas que faz sentido também para eles. Um devocional, um caderninho de capa preta. Então, assim, coisas que a gente vai aumentando, né? Como Gabi, diga, venda muito aí que Gabi, a gente bota... meus bastidores, então assim, cursos, treinamentos. Então assim, vai ter várias coisas. Como a gente montou hoje, a gente tá com essa daqui.
E vai acrescentando. Então, assim, Rafaela, é sobre dinheiro? É não. Movimento, ele gera movimento. Eu preciso de um time, eles não estão completos, eles não estão completos, mas eles estão em uma preparação. E nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Então, a gente está preparando-os para entregar o melhor para o nosso cliente. São muitos cursos, são muitos treinamentos, são muitas demandas. Então, eu preciso que eles estejam energizados. Eu preciso que eles estejam bem, porque ali é uma referência também para mim. Eu não começo o meu dia antes de fazer minhas orações. Isso. E todos os dias eu leio a Bíblia, nem que seja um versículo. Eu tenho assim, eu sou totalmente dependente de Deus. Amém. Eu sou totalmente dependente de Deus. Não existe essa... Tem gente que espera nos homens, né? Mas os homens são falhos. Então, espere em Deus, que Ele não falha. Porque aí Deus, assim, e na minha vida isso foi muito... Isso é uma constante. Deus, Ele usa quem Ele quer para abençoar o filho dele. Então, assim, eu vi quando planejaram me deixar sem nada, Deus foi lá e abriu minha empresa. Incrível. Então, assim, quando uma coisa parece que vai dar errado, aí Deus vai lá e diz, não, mas vai dar certo. Aí Deus toca no ouvido de A, de B, de C, de quem Ele quer, e Ele chega e abençoa o filho dele. Então, assim, eu adoro ler a Bíblia. Eu tenho para mim é o livro mais sábio, sem dúvida. Então, assim, eu amo o Velho Testamento. Amo o Velho Testamento. Assim, são histórias que me deixam, apaixonadas. Assim, o Novo Testamento gosto muito, mas o Velho é encantador. E, assim, cada vez que eu leio a Bíblia, eu digo, é aqui que Deus está. É assim que Ele faz. Do jeito que Ele tirou o povo lá do Egito, do jeito que Ele estava com José lá, quando os irmãos venderam ele como escravo. Ele está aqui, então Ele sempre vai estar com quem depende dele. Então eu aprendi a depender de Deus. Incrível, a gente vai E como é lindo, né? Pronto, aí fala Deus, pronto, eu já fico purinha. Aí a conexão aumenta e a mais ainda, conexão, né? E às vezes até a gente no devocional, esse livrinho que tem lá, eu dei um para minha... para Nova também. Eu tenho também eu vou tem um de chamar presente. Nova aqui daqui a pouco. Bora. E só complementando, só para você ter ideia, como sua cultura é muito forte, tá, Adriana, em relação a Deus, você já imaginou você implantar isso dentro da sua empresa? Entende? Então, só para vocês entenderem, e dentro lá da Febracis, eu fiz um cantinho, ainda é tudo simples, mas tá tudo bem. Um cantinho de despressurização. Tem 2 puffs, sabe aqueles puffs que você se deita? E entre ele tem um espaço que eu coloquei uma caixa com a Bíblia, o devocional e livros. Por quê? Nos intervalos deles, na hora de almoço e tal, eles têm um canto para ele despressurizar. A gente precisa ter pausas estratégicas durante o nosso dia. Para quê? Para que a nossa energia, o nosso entusiasmo, ele volte. E aí, no final do dia, só fechando o ciclo do nosso ritual, o ritual de terminar bem o dia. Então, a gente vai agradecer, vai celebrar. Acredite. Tem dias que tá lá, eles mandam quantos clientes falaram, quantos clientes agendaram, quantos clientes isso e quantos fechamentos. 0. Acredita, eu parabenizo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque existiu um esforço, existiu uma dedicação. Eles estavam se dedicando a fazer esse trabalho. E os frutos, eles vão vir. Que eu acredito e creio em tempo de plantação, semear para colher. Então, é muito bom você celebrar junto com o seu time. E aí, agora, minha filha, buzina, tudo. Sabe o que eu ganhei de presente? De Ana Canda. 2 pandeiros. Minha filha, tá uma festa lá. Então, teve uma venda, tome pandeiro, tome buzina. Isso é o que, Rafaela? Celebração. Isso é química, né? Então, isso é cultura. Cultura, comportamento, entrega, né? Eu fui para um evento de cultura da Scopo esse final de semana, ele estava falando muito sobre isso, que toda empresa tem cultura, que seja direcionado por você ou um pouquinho de cada colaborador. E se a gente não tiver intencionalidade para fortalecer a cultura que eu quero, vai vir uma cultura que é dos comportamentos de cada um. E aí, quando a gente perceber, resgatar isso vai ser muito difícil. Então, isso me deu um alerta. Eu já venho trabalhando isso, mas talvez eu precise de mais intencionalidade. Se a gente for bater papo aqui, a gente vai passar aqui... Agora, deixa eu dizer,
A gente tem 1 hora. A gente já passou de 1 hora, viu? Olha Olha aí, tá vendo? vendo? Como é bom. Mas vamos aí pra gente ir pros os nossos A finalmente, gente né? indo pra ir pra reta final. E aí, pode marcar outro podcast aí. Convida aí nosso especialista aí. Eita, olha O aí. especialista já de tem Adriana aí pra trazer A gente já tem um convidado um especial pouco. aí, viu? E aí, Adriana, hoje, qual o próximo passo da Prisma? O que é que você já tem em mente? O que é que você quer? Pra onde você quer ir? Tem algo específico? Bom, nós estamos trabalhando, a gente sempre está trabalhando em novos projetos, né? Então, tem aí uns 2 projetos sendo gerados, né? Então, então, assim, ainda não vou falar, né? Tá um segredo aí, né? É só segredo. Se vocês querem saber, acompanhe os próximos podcasts. E o arroba de Adriana, vai, Adriana, já aproveita aí. Então, assim, vai estar lá em breve na Prisma Construção, né? E, assim, mas está sendo gerado e são projetos bacanas, né? Bem bacana. E tem um outro aí que está para iniciar também, um contrato de um amigo que está querendo construir o sonho dele e a gente está esperando, assim, a finalização, recebeu o alvará. Então, a gente tem que continuar, né? Perfeito. A ideia é essa, é sempre adiante. E a Adriana vê a empresa dela, tipo, uma empresa grande com 200 funcionários ou uma empresa mais Rolex, assim, menos cliente, mas uma coisa mais robusta, uma coisa mais... Consegue visualizar assim? Eu quero, colaboradores, né? eu quero crescer na medida que eu possa entregar sempre o melhor. Perfeito. Quando você se perde do que você vira só dinheiro, assim, porque as pessoas que contratam a Adriana, contratam a Prisma porque tem a Adriana. E as pessoas querem o melhor, né? Então, assim, talvez com outras empresas não seja assim, mas comigo é. Então, eu quero crescer sempre entregando o meu melhor, certo? Assim, eu gosto de ir para a obra, eu quero estar ali sempre por trás, que se um dia eu conseguir desacelerar e mas eu quero olhar, eu quero acompanhar. Então, eu quero crescer à medida que eu possa acompanhar, né? Que seja o que for, de grande a médio ou pequeno, mas eu tenho que acompanhar. A sua essência. A minha essência, porque foi o cliente me escolheu, o cliente escolheu a Prisma e eu devo isso a ele, né? Eu devo o melhor a ele. Muito bem, parabéns. E nessa sua jornada aí, já apareceu alguma vez alguma Adriana na sua equipe? Aquela menina que você vê diferenciada, com um brilho nos olhos. Quem lhe chamou a atenção nessa sua trajetória ali dentro da Prisma? Olha, tem 2 pessoas que trabalham comigo que acho que tem potencial. Nossa. Certo? Assim, que tem brilho nos olhos. Né? Vamos ver aí o dia a dia, né? Porque às vezes a gente até assim, tem e depois a pessoa, por um motivo ou outro, Perfeito. se desvincula. Mas existe, sim, pessoas que brilham os olhos com o trabalho que faz. Isso Você consegue bacana. visualizar, mas como você diz, depende dela, né? Consigo visualizar, sim. Muito legal. É no dia a dia, né? Que a gente vai vendo, né? Com a atitude, né? Os comportamentos. E como você já tem um feeling, né? Tipo, já sei, essa aqui vem mais pra cá, essa aqui puxa aqui. E parecido, nessa reta final, parecido com a pergunta que eu fiz lá, mas um pouquinho mais profunda. Se hoje a Adriana pudesse sentar de frente com a Adriana de 17 anos, aquela menina ali na mais ou menos cidade, saindo de Mossoró, vindo pra cá, o que você ensinaria pra ela que naquela época ela nem imaginava como era a vida e hoje com sua experiência você poderia passar um grande ensinamento pra ela? O que você ensinaria pra ela? Eu era muito boba, né? Assim, eu era muito inocente, né? Eu não sabia nada, então eu aprendi apanhando. Eu acho que eu diria assim, Adriana, você fez certinho, você deixou sempre Deus ali conduzindo sua vida, porque eu desde criança eu sempre tive essa questão, assim, eu chegava no colégio com 13 anos e eu ia para a capela. E eu me ajoelhava e eu pedia a Deus para tomar conta da minha vida, que era uma coisa extremamente anormal para uma criança de 13 anos. Então, assim, talvez eu não tinha maldade, eu não tinha maturidade. Era um não tinha livrinho maldade. ali ainda, poucas páginas. Poucas páginas. Então, assim, que talvez
Se eu tivesse mais maturidade, tivesse errado menos, mas eu tive que errar, né, para poder ter a maturidade. Forte, né? Para ficar forte. Então, é isso. E você, Rafaela, se você sentar de frente aí com a Rafaela com 17 anos de idade, o que é que você ensinaria para ela que naquela época a Rafaela nem imaginava, mas hoje essa mulher madura, experiente, que ensinamento você levaria para ela? Rafaela, peça ajuda. Não silencie. Não fique com essa dor. Você quer ir na frente, apresentar um trabalho e não vai. Então, tem uma dor. Então, vá atrás, procure ajuda. Eu não teria me bloqueado por tanto tempo. Eu não sabia como lidar com as emoções. Então, eu diria, procure ajuda. Trabalhe com suas emoções. Que muitas vezes, mesmo aos 17 anos, eu não sabia quem procurar. Eu não tinha essa consciência e clareza. E eu acredito e creio que é por isso que eu tenho tanto desejo de trazer esperança para as pessoas. Cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Porque eu sofri muito e mesmo sendo muito comunicativa, muito brincalhona, muito risonha, mas dentro de mim tinha uma dor muito grande. De crença, de incapacidade. Que eu não ia ser capaz, que eu não ia conseguir. Só que isso fazia com que eu, pelo meu perfil comportamental, me desafiava. Mas eu vou conseguir, eu ia para frente. Não me paralisou. Porém, eu teria tido uma aceleração diferente. Perfeito. Inclusive para entender sobre inteligência emocional, entender sobre heranças, sobre as maldições, para não repetir padrões. Mesmo os meus pais sendo maravilhosos, eu repeti muito padrão de crenças limitantes dele que me atrapalhou financeiramente, emocionalmente, nos meus relacionamentos, na criação do meu filho, mesmo sendo uma mulher, uma menina mulher, porque eu sempre fui uma menina e eu já era uma mulher velha, que foi passando e superando os desafios, mas não precisava ser com tanta dor. Então eu diria, não silencie, peça ajuda. A gente sofreu, né? A gente sofreu, a gente aprendeu, mas foi com dor. E quantas pessoas estão aí, hoje, mesmo sendo adulta, e por vaidade, por ego, por arrogância, ou muitas vezes sem nem ter consciência, né? nem ter consciência, porque foi vítima de outras vítimas, mas não pede ajuda por ego. Porque tem muitas pessoas que já sabem, têm consciência, mas não têm coragem de pedir ajuda. Acha que é só para doido, né? Eu vou para procurar uma mentoria, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, jamais, porque isso é coisa de louco. Louco de quê? Né? Então, acho que só em você não silenciar e pedir ajuda faz a diferença. Eu já passei por uma crise de ansiedade em 2018, foi bem punk. E aí, os aprendizados é incrível que se qualquer pessoa tiver com uma fratura na perna, qualquer outra pessoa vai ajudar, não diz que é frescura, não diz que é besteira. Ela pede ajuda, ela pede socorro. Mas qualquer pessoa que está com uma fratura mental, uma crise de ansiedade, uma depressão, de acordo com as crenças e referências, acha que isso é sinônimo de fraqueza. E não, é só um machucado e eu estou precisando de ajuda, né? Tem uma frase de Pablo Marçal que eu acho bem interessante, que é que todas as minhas feridas têm ligação com o meu propósito. Então, provavelmente, os seus sofrimentos, você pode, contando sua história, salvar um montão de gente. Com certeza. O sofrimento de Rafa pode salvar um montão de gente. Então, como eu disse, a gente aqui ia passar horas e horas. Então, gratidão por esse momento. E vamos fechar com chave de ouro, só assim, ó. Né? Eu queria agradecer de verdade a vocês. Parabéns pela trajetória. Contem mais essa história, viu? Essa história é inspiradora. E vamos ter outros momentos como esse. Muito obrigado. Gratidão.